Quantas vezes você viu um filme, adorou e o primeiro pensamento que você teve foi quando sai a parte 2? O problema é que nem sempre a continuação está disponível ou sai rápido o suficiente. E a espera vai alimentando um desejo por aquele filme e criando uma expectativa que muitas vezes não corresponde ao que é entregue, causando até mesmo o fim de franquias. Porque dependendo de uma bilheteria ruim, os produtores desistem de perder mais dinheiro. Talvez você consiga se lembrar de algum filme assim, que o primeiro foi muito bom e quando você viu o segundo, percebeu que era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Teria sido melhor ter ido ver o Pelé. No vídeo de hoje, a gente vai ver as continuações de filmes mais odiadas. Lembrando que é a minha opinião, e se você gostou de algum desses filmes, tá tudo bem. Então, bora ver! Se você é da época que Sessão da Tarde moldava caráter, eu não sei bem como explicar, não sei se era um ar de baixo orçamento ou de história bobinha, mas é fato que existia um padrão. E com certeza, Bebês Geniais tá dentro desse padrão. Lançado em 1999, o filme conta a história de dois bebês gêmeos que foram separados ao nascer. Um deles é criado num laboratório de pesquisa infantil, enquanto o outro vive uma vida normal com a sua família adotiva. Ah, e tem um fato muito importante. Nesse filme, os bebês conseguem conversar entre eles, meio que numa língua própria que só eles entendem. Não, precisa dizer papai. Fala, ele vai pirar. Vai chamar a mamãe e os dois vão pirar. Ah, eu não sei. Precisa dizer, anda, fala. Então, durante uma confusão, os gêmeos acabam trocando de lugar e com a ajuda dos outros bebês e dos pais adotivos, eles conseguem expor os planos do laboratório que é fechado e os bebês são devolvidos às suas famílias. Assim, eu não vou dizer que esse filme é maravilhoso e que você deveria assistir, mas se você não acha que dava pra ficar pior, dava. Em 2004 saiu Bebês Geniais 2, Super Bebês, porque só ser genial não era mais o bastante, agora eles tinham que ser super bebês. Esse filme, que parece uma cópia mal escrita do primeiro filme, deve ter sido escrita por um bebê, que no caso aqui não era um gênio. Nele, um vilão de peruquinha loira desenvolve um satélite que é capaz de controlar a mente das pessoas, com o objetivo, é claro, de controlar o mundo. E os bebês que vivem numa creche descobrem esse plano e resolvem impedir ele. Mas para isso, eles vão receber a ajuda de Kahuna, que na real é o mesmo bebê gêmeo do primeiro filme, mas aqui tem outro nome e é um bebê lendário imortal de 70 anos que possui superpoderes. É isso mesmo, esse é o nível da loucura. Eles explicam que Kahuna é irmão do vilão do filme e que ficou assim depois de beber acidentalmente uma super poção feita pelo pai deles. Além dos poderes de super-herói, ele também é meio espião e tem vários dispositivos. Então, Kahuna transforma os outros bebês em super bebês, mas em nenhum momento explica se eles vão continuar sendo bebês pra sempre, tipo Kahuna. E eu acredito até que o Kahuna não ia ligar muito. E juntos eles enfrentam o vilão, seus capangas, e conseguem destruir o satélite, acabando com qualquer plano meia boca que o vilão desse filme apresenta. Como eu disse, o primeiro filme não é lá essas coisas, mas no segundo eles baixaram tanto nível que acabaram com prejuízo de mais de 10 milhões de dólares, o que não foi suficiente para ensinar para eles que essa história de bebê gênio falante era uma péssima ideia. E eles ainda lançaram mais 3 filmes, que dessa vez saíram direto para DVD e eu não consegui nem achar para assistir, ainda bem. Se eu pedir pra você pensar num filme de terror clássico, automaticamente você vai lembrar de O Exorcista. Lançado em 1973, o filme, baseado num livro de terror com o mesmo nome, conta a história de Regan, uma garotinha de 12 anos que começa a exibir comportamentos estranhos e meio perturbadores, tipo vomitar um jato verde, girar a cabeça 180 graus e descer as escadas de cabeça pra baixo como se fosse uma ginasta olímpica. O Exorcista é considerado um dos filmes mais assustadores de todos os tempos, o que fez dele um enorme sucesso de bilheteria e rendeu 10 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme. Então, quando foi anunciado que em 2023 estrearia Exorcista, o Devoto, muita gente ficou empolgada. O filme, que serve como uma sequência direta do clássico de 73, mostra Victor, um pai que cria sua filha sozinho depois que sua esposa morreu em um terremoto no Haiti. E se a vida dele já não tivesse perfeita, a filha e sua amiga desaparecem numa floresta e são encontradas 3 dias depois sem nenhuma memória do que aconteceu. Como você sabe, esse é um filme do Capiroto. E depois que as meninas voltam, vários eventos sobrenaturais começam a acontecer. O que você disse? Tá queimando no inferno! Dando a entender
que uma delas está possuída. Falando assim, pode até parecer uma boa história, mas apesar da tentativa de reviver uma franquia clássica, o filme não conseguiu manter a essência do original, recebendo várias críticas na narrativa, considerada fraca e nos clichês de filmes de terror. Por exemplo, num momento que rola um exorcismo coletivo, onde os representantes de várias religiões diferentes tentam expulsar o capeta do corpo das meninas, além de trazerem personagens do filme original, mas como uma jogada de marketing, sugerindo que eles teriam um papel importante, mas que rapidamente são descartados. O pior é que essa não foi a primeira vez que uma continuação de O Exorcista fracassa, porque Exorcista o Devoto é a segunda tentativa de dar continuidade a essa franquia. Bem, a primeira não deu certo, a segunda tampouco, mas como rendeu um dinheirinho, afinal custou 30 milhões de dólares e rendeu 137, uma continuação foi confirmada para 2025. Até hoje, nenhum filme uniu pessoas e desenhos animados tão bem como Space Jam. O filme de comédia esportiva de 1996 foi um marco para a época. Estrelado pelo jogador de basquete Michael Jordan e pelos personagens de Looney Tunes, esse filme usou várias tecnologias inovadoras. A história mostra que o mundo animado dos Looney Tunes foi invadida por um grupo de alienígenas baixinhos que planeja sequestrar os personagens para eles trabalharem no seu parque temático intergaláctico chamado Montanha Bobolândia. Para se livrarem dos alienígenas, os Looney Tunes desafiam eles para um jogo de basquete. Mas os planos dão errado quando os pequenos alienígenas roubam as habilidades de estrelas do NBA. Eu peguei o talento dele. Se tornando gigantescos jogadores de basquete. Desesperados, os Looney Tunes pedem ajuda a Michael Jordan, que concorda em liderar a equipe dos personagens para impedir que eles se deem mal. Space Jam foi um sucesso comercial, se tornando um clássico da cultura pop dos anos 90 e arrecadando mais de 230 milhões de dólares em bilheteria. Lembrando que isso foi no final dos anos 90, e que se hoje em dia já é dinheiro, naquela época era ainda mais. Apesar do sucesso, mais de 20 anos se passaram até que uma continuação fosse feita. E em 2021 estreou Space Jam, um novo legado, que dessa vez conta com LeBron James, outro astro da NBA. Porque, pelo amor de Deus, né, o Michael Jordan já tá muito velho pra isso. Esse filme, que trata de um assunto mais recente, mostra LeBron James e seu filho Dom sendo sugados por uma inteligência artificial pra dentro de um universo virtual. Mas por isso... Dom! Mas que Matrix doida é essa? Bem-vindo, King James. A OG, como é chamada a inteligência artificial, captura Dom e força LeBron a competir em um jogo de basquete para conseguir voltar com seu filho pro mundo real. E obviamente o LeBron vai precisar da ajuda dos personagens de Looney Tunes, que, diferente do Michael Jordan, não envelhecem. O filme até tenta dar uma cara nova com uma história antiga. E enquanto alguns espectadores elogiam a nostalgia, que nem é tão nostálgica assim, a narrativa confusa e o excesso de referências de outras produções que a Warner Bros. Colocou aqui, acaba sendo um grande ponto fraco. Sem mencionar que o filme original coloca o próprio Michael Jordan em carne e osso dentro do mundo animado dos Looney Tunes, enquanto esse transforma LeBron em um desenho, tirando toda a essência do clássico, em misturar os dois mundos, fazendo um filme que custou cerca de 150 milhões de dólares, arrecadar de bilheteria mundialmente 163. O que mal cobriu os custos de produção. Resta agora saber se a gente vai precisar esperar mais 20 anos para um novo Space Jam ou se esse foi o fim da linha para essa franquia. Ih, viajei, tô vendo story aqui em vez de gravar, tô vendo story. Hoje em dia existem vários filmes inspirados em histórias de revistas em quadrinhos. A gente pode até dizer que essa categoria de filme tá um pouco saturada. Obrigado, Marvel! Só que antes dessa enxurrada de filme de super-herói tomar conta das salas de cinema, vez ou outra algum filme baseado numa história em quadrinho era feito. Alguns você talvez nem saiba que saíram das páginas de um gibi, como é o caso de O Máscara, onde um completo doido tem um cabeção verde e faz um monte de loucura, é baseado em uma série de quadrinhos. Você sabia? Nele, Stanley Ipkiss, eu adoro esse nome, Stanley Ipkiss, que é um grande otário, um bobão que tem uma vidinha mais ou menos, encontra uma máscara mágica que o transforma no Máscara, um personagem exagerado e com poderes incríveis. E mesmo que o filme tenha seguido por um caminho menos fiel aos quadrinhos originais, que tem uma pegada mais sombria e violenta, olha, eu acho até que ele é bem violento em algumas partes. Toma, metralhadora!
Mas como eu costumo dizer aqui, pros anos 90 ele é até bem leve e familiar. O que fez dele um enorme sucesso comercial e de crítica, arrecadando mais de 351 milhões de dólares e marcando Jim Carrey como uma estrela de Hollywood, além de lançar a carreira da Cameron Diaz nos cinemas. Embora as más línguas digam por aí, ela já tinha feito um filme antes, mas isso é pra outro site. A questão é, o filme fez tanto sucesso que é óbvio que uma continuação seria feita, mas ninguém imaginava que ela seria tão ruim. E bota ruim nisso. O Filho do Máscara começa quando o cachorro de Tim encontra a máscara. Sim, nada de Stanley Ipkiss aqui. E depois de Tim se transformar e ter uma noite de amor intenso com a sua esposa, o filho deles acaba nascendo com os poderes da máscara, causando várias situações que eram pra ser engraçadas. Enquanto isso, o deus Loki, que é o verdadeiro dono da máscara, tenta encontrar ela e o bebê. O que vale outra menção horrorosa, que é a dublagem do Loki feita pelo Supla. Por que você não usa esses seus olhos que tudo vem e me diz onde é que está? Você fez essa bagunça, agora vai ter que se virar. Como deu pra perceber, o segundo filme não teve a participação do Jim Carrey, nem da Cameron Diaz, nem de basicamente qualquer pessoa minimamente importante do primeiro filme, já que Jim não costumava se interessar em fazer sequências e achava que o filme original já tinha cumprido seu objetivo. Ainda por cima, ele acreditava que essa continuação estava tomando um caminho mais bobo e infantil. Toda essa bagunça transformou O Filho do Máscara numa grande decepção, um fracasso crítico e comercial, arrecadando 57 milhões contra um orçamento de aproximadamente 100 milhões. A gente já sabe que a Marvel, depois de fazer 50 mil filmes de super-herói, em vez de melhorar, começou a entregar um monte de porcaria. Mas fazer filme ruim de super-herói não é uma exclusividade deles. Disso, a DC entende bem, e há muito tempo. Porque depois do sucesso que Superman fez em 1978, foi só ladeira abaixo. Considerado o filme mais caro até aquele momento, com um orçamento de 55 milhões de dólares, esse clássico dos filmes de super-herói mostra a origem e as primeiras aventuras de Clark Kent, também conhecido como Superman, se você não conseguiu perceber por causa do óculos. O filme mostra ele ainda bebê sendo enviado para a Terra pouco antes do planeta Krypton explodir, sendo criado por um casal em uma fazenda em Smallville, desenvolvendo seus poderes que ele decide usar para combater o mal, virando repórter e derrotando Lex Luthor, que quer jogar mísseis nucleares nos Estados Unidos. Além de quebrar todas as leis da física quando ele volta no tempo, depois de voar ao redor da Terra. É proibido, proibido. Alguém, por favor, chama o Pedro Luz aqui pra ele explicar se isso tá certo, gente. Fato é que esse filme foi tão inovador que garantiu um Oscar especial por realizações em efeitos especiais. E depois de duas continuações que foram tipo uma escadinha caindo, Superman 4, Em Busca da Paz, foi lançado. Nesse filme, Superman decide livrar o mundo das armas nucleares. Souberam ou não conseguiram fazer. A partir de agora, vou livrar o planeta de todas as armas nucleares. Um assunto que estava em alta na época por conta da Guerra Fria. Então ele lança no sol todas as armas nucleares do planeta. Enquanto isso, Lex Luthor escapa da prisão e com um fio de cabelo do Superman consegue criar o vilão mais bunda suja que eu já vi, o Nuclear Man, que junto com um nome horrível, já nasce adulto, de roupa e mesmo sendo um clone do Superman, não tem nada a ver com ele. O filme foi um fracasso, com seus 17 milhões de dólares de orçamento, que equivale a uma coxinha com guaraná. Ele entregou os piores efeitos especiais possíveis, que não convenceriam nenhum cego, com os fios que fazem os atores voarem aparecendo e algumas cenas onde parece que usaram uma foto dos atores para fazer eles se movimentarem. Superman 4, Em Busca da Paz é definitivamente um filme que não deveria existir. E uma coisa é certa, a paz que ele buscava, ele encontrou. Porque depois desse desastre, deixaram o Superman em paz por 19 anos, até ele finalmente voltar pro cinema. Você já assistiu a algum desses filmes e concorda com o que eu falei? Ou lembra de algum outro filme que eu não falei aqui? Me conta nos comentários que quem sabe ele aparece na parte 2. Aproveita e clica no botão inscrever-se, deixa um like e ativa o sininho. Até o próximo vídeo, tchau!